Quando eu recebi as fotos do meu segundo campeonato no meu ano de estreia como figure, eu recebi esse comentário de um dos fotógrafos. Lá no credenciamento do Campeonato Sul-Brasileiro, em 2022, eu estava na pesagem mais cedo, que era o horário da categoria figure, women's physique. Uma das pessoas que estava na mesa lá, fazendo credenciamento, falou assim pra mim: "Figure? Com esse rostinho?" Gente, obrigada. E uma atleta minha também recebeu comentários semelhantes sobre a sua feminilidade, sobre a sua beleza e a preservação da estética facial e do físico também, da apresentação. Quando eu tava assistindo isso se apresentar, ela recebeu elogios incríveis das pessoas que estavam narrando a live. O tempo foi passando e eu continuei trabalhando com pouco hormônio, né? Vocês sabem que eu quase não aplico, quase não faço uso de hormônio, porque até quando eu tô tentando usar, assim, realmente eu esqueço, e aí quando eu lembro que eu tenho que aplicar, eu enrolo, porque eu odeio aplicação, odeio agulha, tenho pavor de agulha. Eu já tentei usar via oral pra ver se melhorava a minha adesão. Eu esqueço. Esqueço, simplesmente. Quando eu vejo, eu tô uma semana sem tomar. Além das dosagens baixas que eu usei, eu também usei com menos frequência, mas isso não significa que seja muito bom, porque isso causa muita alteração hormonal. Muitas subidas e descidas da testosterona, do estrogênio, do DHT. Eu tô tendo muita queda de cabelo, eu tô há muito tempo sem usar hormônios. O fluxo telógeno, ele pode ter começado com um gatilho de alopecia androgenética, que devia estar em início, né, por conta do uso de hormônios. Eu nunca fui de perder muito cabelo usando hormônio, meu problema sempre foi pelo, assim, eu sou uma pessoa muito peluda. Até quando eu não usava hormônios, quando eu nunca tinha usado, eu sempre tive muito pelo. Só que era claro, meu pelo era bem clarinho, era bem fino, né? Aí o que aconteceu foi que começou a engrossar. Quando eu nasci, gente, o meu apelido era bichinho preto, porque eu tinha cabelo preto, pelo preto, assim, da nuca até o bumbum. A minha avó me apelidou de bichinho preto. Enfim, eu tive alguns colaterais por conta vai e vem hormonal no meu organismo. 2024 foi minha última preparação, onde eu não pude competir porque eu tive uma contratura muito forte algumas semanas antes e o meu fisioterapeuta me recomendou repouso total. Essa época foi a última vez que eu usei o hormônio, assim, de uma forma mais frequente e dosagens mais voltadas à performance no fisiculturismo. Só que 2024 também foi meu casamento, e foi algumas semanas antes da semana do campeonato, e eu já tava mais ou menos seca, e eu quis ir pro meu casamento mais ou menos seca, não com percentual de gordura próximo de palco, porque eu queria estar com o meu rosto mais gordinho, pra tirar umas fotos mais bonitas, e eu comecei a me assustar comigo. Eu ainda tava com percentual de gordura um pouco alto, e relacionado ao palco, eu tava com uma definição muscular no rosto que tava me incomodando. Aqui, a região do pescoço, meu pescoço tava muito musculoso, porque eu sempre treinei com ênfase no powerlifting, o powerbuilding, então eu sempre fiz muita força. Eu cismei com meu pescoço, porque tava muito definido. E eu não queria aquilo, porque tava gerando um aspecto que não casava com o meu rostinho. Eu já tinha criado uma mentoria para atletas figure, se chama Figure Academy, uma área de membros onde eu tenho algumas aulas sobre a categoria. Nessas aulas eu falei sobre esse aspecto que eu notei na Sydney, que foi milhões de vezes Miss Olímpia, não tem muita hipertrofia nessa região. Realmente é mais daqui pra baixo, assim, do peitoral e do ombro pra baixo. E eu percebi que isso deixava o físico dela muito feminino. E além disso, o rosto dela também não tinha muita alteração, gente. Nenhuma masseter da mulher era hipertrofiado, cara. Junto com isso, começaram a aparecer outros efeitos colaterais. Eu comecei a desenvolver barbinha. Uhum. Era uma disputa entre eu e meu marido, quem que raspava mais a barba. Só que não era num nível muito elevado. Começou a surgir um maior número de pelos. A primeira coisa que eu notei de diferença, assim, de pelo no meu rosto, já tinha algum tempo, mas foi um pelo ou outro que engrossou. Começou com 2 pelinhos, um aqui e um aqui. E aí eu sempre passando o barbeador pra nunca ficar com esses 2 pelinhos, né. Conforme eu fui deixando crescer, esquecendo, eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar com muito pelo. Começou a me dar uma feridinha aqui, outra feridinha aqui, porque eu estava passando o barbeador. E eu comecei a me assustar. E eu não queria assumir isso pra mim, sabe? E nem pra ninguém. Aí eu comecei a fazer depilação laser e tal, e olha, levou muito tempo, né, pra eu desenvolver alguma coisa assim. Quando eu percebi o que estava acontecendo com o meu corpo, que eu estava mudando muito, tipo assim, alguns sinais de efeitos colaterais suaves, ok, a minha voz é alterada. Só que eu não tenho, assim, você vê que eu não tenho muita virilização, né? Quando eu vi que estava começando a passar desse limite de voz alterada e um pouquinho de pelo grosso, ou um pouquinho a mais de pelo na virilha, na perna, eu caí fora. E tô há um bom tempo aí sem competir, sem usar hormônios. Ah, tem alguns outros detalhes também, tá? Eu percebi que eu, de jeito nenhum, nem quando eu engordava, eu não ganhava mais seios. Tanto que eu quis tentar engordar um pouco mais quando eu estava off, né? Pra ver se eu ganhava um pouco mais de peito. E, tipo assim, que podia ter uma mudança ali na questão dos receptores e tal. E aí eu até ganhei, só que eu precisei engordar muito mais do que eu engordava antes pra conseguir ter mais seios agora. Então foram essas coisas que eu fui começando a perceber, que meu corpo estava mudando muito e que estava na hora de eu dar uma segurada nisso aí. Meninas, entendam os limites do corpo de vocês, tá? Quando passa do nível de virilização leve, deem uma pausa. Diminuam as doses, diminui a exposição, fica um bom tempo sem exposição, tá? Leva muito tempo para o seu organismo se reajustar depois que você para de usar hormônios. E você precisa um pouco de mais estrogênio, de progesterona, para manter a sua pele mais bonita, mais densa, para manter o seu seio, se você ainda quiser ter, ou não for colocar silicone. É para manter, dá uma respirada, deixa teu organismo respirar. O troféu do Olímpia tá lá, gente, ele não vai embora. O Olímpia vai ficar aí, ó, muitos anos. Fica tranquilo.